Olá, saudações filosóficas, bom dia para quem está aqui presente, né? Boa tarde, boa noite para quem for ver em outro momento. Obrigado pela participação nesse evento de ajuda à cidade de Petrópolis, o SOS Petrópolis, e nós vamos fazer essa ajuda naturalmente através da contribuição, né, da inscrição, mas nós vamos também fazer uma reflexão sobre aquilo que um evento desse porte nos permite pensar. Primeiro, pensar na solidariedade, né? Imaginar que a gente tem aí um compromisso com as pessoas que passam por situações mais difíceis, ou, melhor dizendo, até no campo geral, compromisso com os outros, então pensar sobre isso, né, que solidariedade sugere, e também pensar no campo mais existencial, como é que a gente lida com as calamidades. Ou seja, a gente pensa no campo filosófico social, no primeiro momento, mas também pensar na filosofia existencial, que em nossas vidas, nós também passamos por situações, eu diria até que necessariamente passamos por situações que são dessa ordem de calamidade, né? Nós somos também varridos, somos atingidos por avalanches, qualquer nome que a gente queira dar para essas situações que são de uma cidade, né, ou de uma região devastada, mas que acontecem no campo de nossas vidas. Então, esse é um campo da filosofia necessariamente rico, né, para reflexão, então vou procurar traçar dois caminhos, né? Eu chamei de Clarices para Petrópolis, porque vão ter alguns textos da Clarice Lispector, né, achei interessante poder fazer com o texto dela por dois motivos, pelo menos. Um é uma família, né? Ela veio, mas ela fala principalmente de uma família ucraniana, quer dizer, a Ucrânia está em evidência também, né, no momento, e uma mulher, que é o mês das mulheres. Então, pensei nessas duas formas de estar fazendo interseção com o momento, usando Clarice e a poesia e a literatura, né, os seus textos, alguns poemas e alguma prosa dela. Então está ali literatura, filosofia e pensar a compaixão, que foi o ponto aí que eu queria começar quando eu pensei na palavra solidariedade, né? Palavras que têm aproximações que a gente vai estar pensando juntos aqui. E também dentro de literatura, filosofia e compaixão, a gente colocar algumas músicas, né? Que tem literatura, tem filosofia e também tem expressões de compassiva, vamos dizer assim. Ou pelo menos foi assim que eu pensei, né? Então, o pensar, já que o termo compaixão, como eu falei, tem várias óticas possíveis, vamos começar a pensar em uma dessas. Né? O que exatamente a palavra compaixão empreende ou possibilita de exploração filosófica. Então, eu queria lembrar que a palavra compaixão e a palavra simpatia, elas têm uma etimologia muito próxima, muito relacionada. Podemos dizer até que são uma é tradução da outra, né? Porque a palavra compaixão tem origem latina, compassio, né? Que é o sofrer, passio naturalmente paixão, o sofrimento, né? Uma das mais comuns acepções da palavra, e a palavra simpatia é de origem grega, simpatos, o sim é juntos, né? E o patos, que também tem paixão como tradução, também tem sofrimento, mas se a gente puder usar um termo de mais potência filosófica, é o afeto, né? Patos como afeto. Ou de outra maneira, o mundo do patos é o mundo dos nossos afetos, sentimentos, paixões, emoções, esses nomes buscando aquilo que elas têm de comum, né? Então, quando fala simpatia, simpatos, né, na origem, está sendo afetado junto. Então uma mais uma, né, como a gente vai ver na música que daqui a pouco a gente vai ouvir, um mais um, mas então duas ou mais pessoas que se sentem conectadas, se sentem juntas no sentido do próprio sentimento, né, no sentido do sentimento, no patos, no ser afetado. Então, compartilhar uma parte de nossa existência importante, e que devo dizer que a escolha
da minha figura do Palácio de Cristal, lá em Petrópolis, como fundo, tem a ver com essa discussão do lugar do patos, lugar da emoção, lugar do mundo dos afetos, na história da filosofia. Ou seja, o Palácio de Cristal, lembrando para quem já estudou Dostoiévski, aí nessa caminhada que a gente vem fazendo, é representante, nesse autor russo, representante do grande mundo racional, mundo científico. Então, na tradição, digamos assim, do pensamento hegemônico ocidental, o Palácio de Cristal representa o império da razão. E a gente vai justamente estar trazendo a importância, não a gente, quer dizer, a gente nesse momento certamente, mas a filosofia, né, de muitos autores, a partir do século XIX, principalmente, vão dizer assim, espera lá, existe um mundo afetivo, né, esse mundo do patos, que tem mais importância do que vocês estão querendo dizer. Talvez tenha até mais importância, não é só do que vocês dizem, mas da própria razão. Então, pensar esses afetos é uma forma de a gente estar caminhando pela filosofia hoje juntos. Então, falei aqui das etimologias. Você vê que, quando fala simpatia, né, também vem outras palavras que nos chamam a atenção, como, por exemplo, empatia, tão falado hoje. Né? Então, empatia, daqui a pouco, vai aparecer dentro dessa proposta de uma certa literatura dos sentimentos, né, dos afetos. Então, vou deixar por hora essas duas para mostrar uma terceira possibilidade, né, como eu gosto de falar, para ajudar a complicar. Né? Então, vamos falar dos afetos. Os afetos, eu vou chamar esses afetos, dada a imagem do coração aí, do próprio palavra amor. Né? Vou falar como é que a gente vai caminhar juntos por aquilo que, na filosofia, chamamos as 3 formas do amor. Então, esses afetos, né, levam também, né, principalmente nessa tradição do pensamento, a palavra amor. Nós vamos falar então de 3 amores, começando por aquela forma de amor que está praticamente dentro da ideia de compaixão. Então, a palavra, a primeira forma de amor, são 3, como eu falei. A primeira, o ágape, no termo grego, ágape, é de fato uma tradução bem legítima da própria ideia de compaixão. Mas veja uma figurinha, né, a imagem que eu usei ali dos bonequinhos e as palavras, para sugerir que tem uma ideia no ágape, que é o outro estar em evidência, né? A importância no outro. Assim eu quis sugerir ali o boneco marcando, dando check, né? No outro, no tu, como a gente fala na filosofia. Né? Então, o ágape é um amor interessado no outro. Então, generosidade, dádiva, altruísmo, né? Também bastante falado, compaixão. É um amor que, sem dúvida, ele tem a marca do cristianismo, do judaico-cristianismo. É ali, o cristianismo principalmente. É a marca do amor lá em Paulo, né, que vai criar uma forma de pensar sobre isso que vai marcar o Ocidente, mas que tem uma semente muito forte aí nesse momento do pensamento cristão. Posteriormente, né, quando você tem a ascensão do humanismo ali, a partir do Renascimento e assim por diante, vai haver uma secularização, né? Vai haver uma forma de tirar só da linguagem, digamos assim, religiosa e passando para a linguagem secular. Né? Mas a ideia é que a semente, né, a palavra inicialmente, melhor dizendo, tem essa marca, perdão. Então, compaixão está ligada a esse movimento, né? O outro fica em evidência. E a gente vai, então, começar a fazer uma interseção entre alguns textos da Clarice e também algumas trilhas musicais, né? Algumas músicas nossas aqui, sugerindo também o quanto que quanto que a música tem um poder de agregação, né? Poder gregário. Está aí o período de vida dela, né? Nossa autora de hoje. Eu quis escolher essa frase, que eu até usei na divulgação no Instagram, né? Essa citação, que é da Hora da Estrela. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. É um trecho que eu acho muito poderoso,
porque associa o sim à vida, né? O sim ao nascimento da vida. Aquilo que um dos pensadores mais marcantes desse período, do século XIX para cá, do século XIX, mas que marcou o século XIX para cá, que é o Nietzsche, trazer isso como sendo uma afirmação da sua filosofia, né? Se a gente pudesse trazer uma forma de falar da filosofia de Nietzsche, é dizer que é uma filosofia da afirmação da vida como ela é. Quer dizer, quando se fala afirmação da vida como ela é a afirmação do devir, porque não existe vida fora do devir. O que é o devir? O tempo, a mudança, né? Ou seja, a passagem do tempo é igual à vida, não há vida fora do tempo. Então, a afirmação pela vida, né? Ou melhor, da vida, pela vida, da vida, podemos dizer assim, é uma marca do pensamento de Nietzsche e que é um pensamento de negação da tradição platônica e cristã, né? Que tem um elo. Esse sim à vida está em outro texto que aparece e uma ligação novamente entre, né, tem o sim, a vida, a afirmação e ligar a vida ao amor. Um texto chamado Mais a Vida. Né? Se você ler rapidamente, aparece esse a como se fosse o artigo, né? Mas a vida. Mas, na verdade, é do verbo haver. Mas a, de existir, né? Vida. E ela diz, mas há a vida que é para ser intensamente vivida ao amor, que tem que ser vivido até a última gota. Sem nenhum medo, não mata. Quer dizer, uma ligação entre o sim da primeira fala dela, da primeira citação dela, o sim à vida, a afirmação, como Nietzsche fala, e a ligação dessa vida com o ato, né, com o amor, com o sentimento, enfim, com tudo que está associado à palavra amor. Quer dizer, viver intensamente, só é possível viver intensamente da maneira com que o amor é concebido. E a gente pode imaginar o amor aqui como sendo amor pela própria vida, né? São muitas possibilidades de a gente pensar esse amor fora do amor romântico, né? Uma forma de pensar o amor, apenas uma delas, né? É pensar o amor romântico. Então, amor pela vida como ela é, que a gente poderia chamar até do próprio amor fati de Nietzsche, né? Amor fati de Nietzsche, amor pelo destino, amor pela vida como ela é, tem a ver com amar a vida sendo devir, sendo movimento, sendo mudança. Só esse amor pela vida, perdão, pode ser legítimo, dado que a vida é isso. Amar outra vida não é amar a vida. Então você tem essa possibilidade de pensar o amor até a última gota, né? Não mata. E aí agora eu escolhi, minha garganta deu uma secura inconveniente nesse momento, mas como a gente vai entrar numa música, eu vou concluir. Então eu escolhi uma música que acho que fala de um amor de muitas perspectivas, mas uma delas, e talvez a principal, e o próprio vídeo que eu selecionei tem a ver com isso, é o amor nessa marca da solidariedade, da compaixão, do movimento em direção ao outro, que é a música Sal da Terra. Né? Pensar no sal da terra como sendo a humanidade permite pensar esse amor pelo outro. Né? O amor pelo outro está muito marcante pelo amor pelo ser humano, né? Pela humanidade. Então, o Sal da Terra é uma música que no meu entendimento, aí, filosofa muito com essa ideia. E o vídeo que eu vou passar é um vídeo de uma pessoa muito amada por mim, algumas outras que estão aqui, mas por mim de forma muito mais íntima, que é a minha esposa, né, que fez um vídeo com o Sal da Terra no aniversário dela de 40 anos, junto com o plantio de 40 mudas em uma comunidade que foi gravada, enfim, teve um movimento, né, em uma comunidade em Niterói, que também é um bom momento para exemplificar aqui o que a gente está pensando e fazendo junto. Então vamos ao vídeo, enquanto eu também dou uma olhada na garganta. Olá,
No dia 21 de maio, eu completei 40 anos de idade. E 30 anos cantando. 30 anos dedicado à música. Eu sempre tenho pensado o que um artista deixa para o mundo. A sua arte. Eu já gravei CD, já gravei DVD, já lancei livro. O que mais eu poderia deixar nesse ano tão atípico? Resolvi plantar 40 árvores, junto com a ONG Moleque Mateiro e a Secretaria de Conservação de Niterói. Eu espero que vocês gostem desse clipe feito com tanto amor. Hoje não limpo, não lavo, não aspiro. Hoje passei no florista e encomendei flores. A partir de hoje não limpo, não lavo. Vamos precisar de todo mundo. No dia 21 de maio, Mas um eu é completei sempre 40 anos de mais idade. que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Hoje não faço absolutamente nada que não seja mandar flores pro universo. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra. A paz na terra, amor, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. A paz na terra, o sal na terra.
nessa última fala, né, 1 mais 1 é sempre mais que 2, eu vou dialogar com esse trecho aqui da nossa autora, né? Diz a Clarice: eu antes tinha querido ser os outros, para conhecer o que era eu. Entendi, então, que eu já tinha sido os outros. Isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o outro dos outros. E o outro dos outros era eu. Então, essa possibilidade de pensar a gente como sendo, vou usar a palavra, o termo, né, pertencendo, né, o pertencimento de algo maior, de forma que o próprio 1 mais 1 seja maior que 2, né, no sentido de que haja outros agregados, né, nessa soma, é uma ideia bastante antiga, porque ela quase nasce com a própria filosofia. A ideia de um pertencimento, inicialmente na filosofia clássica, um pertencimento à polis, ou seja, aquilo que vai originar a própria ideia de política, né? Ou seja, de que a polis é uma espécie de equipe, no sentido esportivo da coisa, né? Então, que nós todos temos nossos lugares nessa equipe, exatamente essa união, aquilo que mais tarde vai ser chamado de solidariedade pelo Durkheim, né, o Emile Durkheim, ou seja, a ideia de que esse organismo político seja um organismo. O que significa a ideia de um organismo? Cada um tem um lugar funcionando junto e funciona bem junto, quando está junto. Então, pensar no meu organismo, pulmão, coração, intestino, fígado e assim por diante. Então, são órgãos que funcionam melhor, aliás, somente quando juntos. Então, o reconhecimento dos seus lugares, e aí sai do corpo e passa para a sociedade, né? O reconhecimento dos seus lugares, principalmente o reconhecimento dos laços, mais do que seus lugares, né? Mas a ideia é que todo mundo tem algo a contribuir e a ter de contribuição do outro, né? Então, essa ideia de um organismo seria. Então, isso na filosofia clássica estava lá em Platão, em Aristóteles, mas quando a própria Grécia, né, Atenas principalmente, mas a própria Grécia cai sob domínio de Alexandre, né, aquilo que a gente chama do Império Macedônico, alexandrino ou macedônico, a filosofia clássica cai junto. Os pensadores vão passar a ser cosmopolitas, não mais políticos. Estou falando dos estoicos, estou falando de Epicuro, estou falando dos próprios... Os cínicos têm os dois lados, mas, enfim, escolas de pensamento que sucederam o clássico para dizer assim, não, a cidade, o pertencimento à cidade não é anterior ao pertencimento ao mundo. Não é nem anterior, nem mais importante. Então, o pertencimento, o que vale é o pertencimento ao cosmo. Daí a palavra cosmopolitismo, ou qualquer outra parecida, que tem outras formas de traduzir, mas de dizer o seguinte, pertence ao cosmos. Mas esse cosmos, ou seja, universo, de certa maneira, né, ele é um organismo. Ou seja, as coisas estão funcionando como equipes. Então, não é só na cidade os laços, né, de equipe, de organismo entre as pessoas e suas funções, mas o homem, o ser humano, com o próprio universo. Então, por exemplo, o movimento de vida, nascimento, crescimento, né, com alimentação e morte, está dentro do universo, faz parte do universo. Então, amar, volta à ideia do amor fati, que está presente, inclusive, nos estoicos, depois Nietzsche, um pouco diferente, mas nesse momento não é importante, é a diferença. Importante é a proximidade. Né? Que esse amor de de grande magnitude, né? Que engloba o pertencimento ao mundo como um todo, tem a ver com amar exatamente a vida como mudança, a vida como movimento. Bom, mas no texto da Clarice está a vida com os outros, né? Como que a alteridade ela é uma marca de todos nós.
porque eu sou o outro do outro, né? O alter. Então, nós temos o ego e o alter. Quando eu penso no ego, daqui a pouco a gente vai chegar no pensamento mais direto no ego, estou pensando no eu, mas o que Clarice está chamando a atenção da gente é que o meu eu é o alter de todos os outros. Quer dizer, se a gente for pensar em termos numéricos, o alter ganha, né? O que eu quero dizer aqui? Nós estamos enfim, pensa num grupo que você tem, um grupo de 20 pessoas, né? Você está num grupo de 20 pessoas. Então, você tem, para a sua perspectiva, existe um ego e 19 alter. Certo? E não só esses 19 outros, né, são alter, ou seja, outros para você, como você também é para eles. Então, dentro de um lugar que tenham 20 pessoas, existe um eu pensando sobre mim, um ego, e 19 pessoas que têm uma imagem de mim, que seriam esses alteres que eu estou dizendo. Então, o que eu quero sugerir é como que nós, né, a vida nessa coletividade envolve uma necessidade, até diria, até numa marca do pensador clássico, Aristóteles, mas que vai permear o pensamento social, digamos assim, que é apenas na forma de um diálogo é possível essa conexão entre todos, né? O homem racional, que é uma fala do Aristóteles, a razão aí ela é principalmente essa razão discursiva, a razão que é formada pelas palavras, naturalmente palavras em um discurso. O que o Aristóteles está sugerindo? Que essa pluralidade de outros que convive só podem achar a possibilidade de convívio pelo diálogo, pelo discurso, pela palavra, a própria palavra justiça, né? Ou seja, a ideia de se ajustarem e dentro de um cenário de diversidade só pode ser alcançada pelo diálogo, pelo racional, nesse sentido do raciocínio discursivo, né? Aquele que eu falo, que eu penso e que elaboro em palavras. Então, de uma certa maneira, dentro da reflexão mais existencial, né, da Clarice nessa fala, é interessante como é que ela, através de um discurso, né, através do raciocínio discursivo, através de um racional, ela vai até o outro e se insere no outro. Ou seja, uma forma muito interessante de falar, muito poética, no meu entendimento, de falar sobre o ágape. Ou seja, quando eu penso no ágape, que eu sou o outro do outro, eu penso que o ágape também é o meu desejo, no sentido que eu também quero que os outros pensem em mim quando eu precisar, mais do que eles pensem nele. Né? Ou seja, existe uma reciprocidade em pensar a solidariedade como um ato que me interessa, porque eu quero que sejam solidários comigo. Então, ser solidário e querer ser solidário é uma ideia interessante que nos permite chegar a um terceiro pensamento sobre, terceiro não, ainda segundo, sobre o amor. Mas antes de falar sobre esse segundo pensamento, segunda forma do amor, que tem a ver com essa palavra da reciprocidade que eu falei há pouco, vamos acrescentar as dimensões que são importantes para pensar em nós. Já que a gente está, né, a partir do discurso, da razão discursiva e poética da Clarice, pensando no eu, vamos ver como é que eu posso pensar no eu e na tradição de um famoso retórico, filósofo da antiguidade romana, que é o Cícero. Então, Cícero sugere que nós tenhamos 4 dimensões, 4 personas, né, para usar um termo latino também. Tem uma persona, deixa eu seguir aqui tem uma persona nesse humano que é aquilo que está falando, digamos assim, usando uma razão científica, né? É o Homo sapiens, né? Todos nós somos biologicamente os mesmos seres. Então, é aquilo que tem a ver com o cosmos no sentido do ser biológico dentro de um mundo natural, digamos assim, nossa natureza. Existe uma dimensão do eu individual que somos humanos, mas somos cantuária,
Márcia, Paulo, Maria, Patrícia, enfim, somos indivíduos. E esses indivíduos, por exemplo, têm interesses, anseios, né, gostos, desejos, necessidades, algumas comuns, que pertencem à natureza, e outras não comuns, que pertencem a essa marca, essa persona, essa pele que a gente chama de indivíduo, individual. Tem uma terceira persona que está ligada ao fato da sociedade na qual nascemos, na época na qual nascemos, né? As ideias que estão circulando nesta época, ligada à época histórica que a gente nasceu, nossas famílias, o que aconteceu com nossas famílias ao longo da história, enfim, a contingência, aquilo que é o possível, aquilo que pertence ao campo do não necessário, mas possível. Né? Então, o que é o campo do necessário? O campo lá da natureza. Daqui a 10 anos, todos nós estaremos, os que estiverem vivos, obviamente, né, estaremos 10 anos mais velhos. Então, duas coisas. Sabemos que nós não necessariamente estaremos vivos, né, já pertence à nossa natureza mortal, ou seja, amar a vida fati. Mas a ideia é que daqui a 10 anos, todos nós vivos estaremos 10 anos mais velhos, mas não da mesma maneira. Né? Ou seja, acontecerão coisas ao nosso redor, com nossos empregos, nossas famílias, e etc., etc., que vão acrescentar uma contingência que nos fará, né, nos dará uma trajetória particular, né, singular, para dizer o mínimo. E, perante isso tudo, eu também decido, mesmo que algumas contingências possam ser supostamente idênticas, difícil, mas mesmo que fossem, existe um campo do autoral, ou seja, cada um de nós, supondo na frente das mesmas contingências, fazemos coisas diferentes. Né? Então, isso faz com que a minha identidade, a minha narrativa existencial também tenha um caráter, né, de autor, o autoral. Aquilo que não veio comigo, no sentido do individual, de gostar mais de uma cor ou mais de uma comida que seja, não tem a ver com contingência, mas tem a maneira com que eu construí perante tudo isso. Antes de a gente começar a gravar, a gente estava numa conversa, né, inicial, e a Patrícia perguntou do Sartre. Olha aí a ideia, né, muito antes do Sartre, a ideia é do seguinte: esse autoral é o nada, no sentido do nada que é nada antes de eu fazer. Não existe nenhuma determinação. Sou eu que crio a pessoa que eu vou sendo. Né? Essa é a perspectiva aí do autoral, obviamente, com os limites, né, que o pensamento permite. Mas, então, com essas 4 dimensões, a gente pode voltar ao pensamento do eu com o outro. Né? Se o ágape é o outro, no interesse do outro, mas eu percebi que uma reflexão, né, aproveitando esse dialógico que a Clarice colocou a gente, para ir até o outro e depois voltar a mim e perceber que eu sou o outro do outro, traz uma ideia de reciprocidade que me parece bem adequada para pensar essa segunda forma de amor, que é a filia. Que outras maneiras de pensar a filia? Normalmente a tradução é amizade. Né? A filia é debatida por Aristóteles, a famosa, né, livro 8 e 9 de Ética Nicômaca, onde ele faz a discussão filosófica, a primeira, sobre amizade, a tradução mais pertinente, mas que não é a melhor, né? Porque a amizade sugere uma intimidade que, de fato, ela existe e não só existe como encanta a vida, mas a gente tem muitos mais laços do que só isso que a gente chama de amigos. Então, a filia caberia dentro da ideia, da palavra, da semântica de filia, a ideia de hospitalidade, a ideia de reciprocidade, que eu estava explorando antes, e, de forma até mais ampla do que a amizade, a amistosidade. Então, a filia, por isso que a imagem dos bonecos parece bastante comunicativa, né? É o abraço. É o abraço. E a gente percebe
no abraço que a gente gosta de ser abraçado, né? Então, o abraço é uma ótima ideia de um amor recíproco, porque a gente gosta de abraçar e gosta de ser abraçado, né? Então, quando eu abraço alguém, eu também penso igual eu sou. Eu estou abraçando e estou sendo abraçado, né? E eu sou o outro do outro, mais ou menos como Clarice falou, né? Então, essa ideia de laços ampliando, de afetos ligado a essa imagem do abraço, é aquilo que a gente vai chamar de filia, né, na filosofia. E para pensar isso, ou seja, trazendo música para ajudar a gente a pensar, e novamente, né, se o meu primeiro vídeo lá, eu escolhi Sal da Terra, porque tem no próprio vídeo, né, no próprio vídeo produzido ali, com uma mensagem, uma ação de solidariedade, etc., aqui também tem uma ação de solidariedade. Mas mais próxima, pelo menos no título da música, da ideia de amizade. Vamos à música. Bem, espero que tenham gostado, né? Porque achei um momento sublime e uma grande imagem do que a gente, de certa maneira, está tentando fazer, estamos fazendo aqui em parte, né? Que é essa dedicação ao outro, né? O público ali, o público, imagino para um cantor, né? Para um autor, para um compositor, nada deve ser mais fascinante do que ver um público cantando sua própria música. Então, e ali um momento, enfim, de comunhão, que eu acho que é a ideia muito, muito bacana de pensar o abraço. Então, pensar o abraço individual, mas o abraço coletivo, né, acontece em momentos como esse do show e outros, né, que a gente está aqui tentando reproduzir, que eu também quis mostrar no vídeo da Mona, e essas imagens de ágape com o interesse do outro, e a imagem de... Deixa eu tirar o texto, senão vocês não vão prestar atenção em mim. E a imagem do abraço, né, que amplia além de um e outro, da filia. E a música, naturalmente, Canção da América, fala... Eu tenho que falar para quem... Deixa eu abrir um parênteses aqui importante para quem vai assistir a gravação. Esses vídeos que a gente está vendo são vídeos do YouTube, né? Todos eles são do YouTube. Mas eu não sei, na hora que eu coloco no meu canal, eu não sei se eles ficam disponíveis. Então, quem está vendo gravado, perdão, pode não estar vendo os vídeos, né? Então, a gente viu o vídeo da Canção da América, o Milton Nascimento cantando, e, na verdade, a gente não vê ele cantando, né? Vê o público cantando. Então, caso alguém na gravação não tenha visto esse vídeo, é isso que eu estou falando. E aí, na música, ele fala, de fato, de um amigo que é o amigo no sentido forte da palavra, né? Não um amigo no sentido mais relaxado da palavra, um amigo no sentido forte. Mas veja que a ideia não precisa ser do amigo no sentido forte, pode ser de outros laços que a gente tem. Porque ele diz, seja o que vier, né? Seja o que vier, venha o que vier. Não, seja o que for, venha o que vier. Ele faz esse jogo de palavras com o futuro. Ou seja, a ideia de que um laço firme, um laço de qualidade com alguém, é aquele na qual você tem a confiança de que no futuro ela estará com você. Ou seja, a ideia é que ultrapassa o instante. Então, os laços, as relações, que são relações que nos dão boa sensação, que nos dão afetos, são relações que a gente confia que no amanhã ela vai estar com a gente, né? Essa relação, a pessoa, enfim. E relações que não têm essa relação com o tempo, ou seja, restringem-se ao instante, você não acredita, não confia que possa contar, são aquelas relações que o Bauman trabalha como relações líquidas, né? Então, pensando essa maneira do triângulo do amor, né, das 3 formas do amor que a gente está explorando, pensar que existe uma necessidade humana de pertencimento, de estar com o outro, que justifica medidas de cuidado com o outro. Ou seja, imaginar que, da mesma maneira que a gente cuida da própria alimentação, com água e alimentos de forma geral, a gente também precisa pensar e cuidar das outras alimentações.
Se somos seres sociais, se somos seres gregários, se somos seres solidários, né, voltando a essa palavra solidários, que convivem, né, como se fosse uma equipe, nessa imagem que eu falei, a gente precisa cuidar dessa equipe, né? Então porque isso é uma necessidade nossa. Mas então eu estou falando agora de uma certa necessidade do eu. Ou seja, agora eu quero pegar, para a gente fechar essas 3 formas de amor, falar em uma forma do amor que está, até mesmo no primeiro momento, fala assim, que está centrada no ego, né? No eu, uma forma de amor, entre aspas, egoísta. Vou usar egoística para sair do termo comum. A Clarice diz, né, sobre essa estrela, né, se o brilho das estrelas dói em mim, se é possível essa comunicação distante, é que alguma coisa quase semelhante a uma estrela tremula dentro de mim. Então aqui a gente tem uma possibilidade de falar do dentro que ecoa o fora, muito numa pegada russoniana, né? O Rousseau é um pensador que lá no século XVIII vai tratar do tema compaixão de uma forma filosófica. E ele vai dizer que a compaixão, ele fala piedade, mas o nome que ele usa não é melhor para a gente falar agora, né? Ele usa piedade, mas são questões de texto e tradução, etc. Eu vou usar compaixão, que é a maneira que melhor representa a ideia dele. Então a compaixão, ela está com a gente, é a nossa natureza. Volta lá às dimensões. Então, da nossa natureza é que a gente precisa de água. Então não é da minha preferência, eu preciso de água para viver. Também na nossa natureza, diria Rousseau, disse Rousseau, está a compaixão. Porque a gente percebe que nós, quando crianças, ou em cenários ainda hoje, né, como adultos, a gente, quando alguém se machuca, se sente piedade, né, a palavra que ele usa. Você sente a dor da pessoa, é suficiente para a gente pensar aqui. Então, alguém que esteja chorando te mobiliza. Alguém que esteja sofrendo te mobiliza. Quando isso não acontece, diria Rousseau, já é uma contaminação da sociedade. Se alguém sofre, né, você esteja vendo alguém sofrer, seja na televisão, seja ao vivo, e você não é tocado pelo sofrimento dele, é porque a sua natureza foi modificada pela sociedade, né? Nessa linguagem esse é o pensamento russoniano. Ou seja, é da nossa natureza essa forma de se relacionar com o outro. Isso sugere, portanto, que é uma necessidade de uma certa maneira. Ou seja, o outro não sofrer passa a ser uma necessidade de nós mesmos. Então, pensar em mim, repara como é que a gente dá um passeio na reflexão e agora, como eu falei, entre aspas, até de forma egoística. O outro não sofrer é do meu interesse, porque é uma sociedade na qual haja sofrimento distribuído, não é uma sociedade na qual eu possa viver bem. Aquilo vai me afetar. É mais ou menos uma pegada sociológica, né, como foi falado durante o período da pandemia, e pode ter falado em quase qualquer momento, quase não, todo momento do Brasil, a desigualdade social é um problema das classes favorecidas também, porque ela vai chegar até lá. Vai atingir. O problema da desigualdade econômica, social no mundo, vai atingir a todos. Não tem como você fugir, mesmo que você não esteja nas camadas mais carentes. Então, uma forma de pensar de que existe em mim uma necessidade do trato do outro, da alegria do outro, do não sofrimento, pelo menos. Isso estaria ligado à nossa natureza. Então, veja, falar do Eros agora. Eros é o nome dado para esse amor ligado ao eu. Claro que a palavra erótica, né, tem origem aí. E é isso mesmo, né, porque o eros e erótico tem a ver com desejo. Só que a palavra desejo, que na forma que a gente entende erótica, fica muito sexualizada, sensualizada, né, ou seja, fica pensando em desejo sexual, se pensar dessa maneira, está pensando
de forma pobre, né? Porque o desejo não é apenas o sexual. O desejo é a ideia de algo que me falta, que eu não tenho. Então, a palavra desejo aqui eu vou usar indistintamente com vontade. Tá? Eu não vou fazer esse caminho, que é um caminho também interessante, mas não cabe agora. Ou seja, é o nosso querer. Então, nós temos vontades e desejos. Evidente que, ainda buscando Rousseau, é claro que tem desejos e vontades colocados pela sociedade, pela nossa época. Não é o nosso ponto aqui agora. Nosso ponto aqui agora é que nós temos quereres, nós temos necessidades, nós temos um eu. E esse eu, ele passa por uma busca, digamos assim, por uma vida que vale a pena ser vivida. Então, agora a gente está entrando nesse campo do existencial. Né? Se a gente pôde passear pelo campo do coletivo, que a gente daqui a pouco vai voltar a ele, naturalmente, né? Mas agora, essa terceira forma de amor está falando aqui do campo mais próprio de nós todos. Ou seja, nós queremos uma vida que vale a pena ser vivida. Nós queremos uma vida que tenha um significado, pelo menos para mim mesmo. E até podemos dizer, de uma forma mais contundente, uma vida que a cada dia vale a pena, deixa eu reformular, uma vida que a cada dia tenha maior valor do que a não-vida, do que a morte. Né? Que, no sentido, não precisa ser no sentido literal, pode ser a morte do não querer sair da cama, né? A morte do morto-vivo, como são formas de pensar uma vida esvaziada de valor. Então, a morte aqui não precisa ser, não estou falando nem de suicídio, nem o fim da vida como um todo, necessariamente. Estou falando de um esvaziamento, né? Uma morte simbólica. E talvez, provavelmente, né? Fala talvez, assumindo a ignorância nesse assunto, mas provavelmente todos nós temos momentos de morte simbólica em nossas vidas, por razões fortes, né? Tem gente aqui que eu conheço que tem na história razões fortes para não querer levantar da cama, mas mesmo assim levantou. Né? Mas estou dizendo coisas não necessariamente por a perda de alguém, né? Não estou falando necessariamente ou somente para isso. Estou falando que a própria vida tem o poder de nos colocar na cama sem muita vontade de levantar. Estou falando de coisas do cotidiano. Né? Não precisa pegar os capítulos mais fortes, embora, obviamente, eles sejam importantes, né? E não tirando a relevância deles, mas estou falando assim, nosso cotidiano já é por si suficiente para nos trazer um peso e que muitas vezes nos sentimos como mortos-vivos. Né? A rotina, a repetição, o esforço e a frustração, e tudo isso que a gente... Né, todo mundo aqui tem mais de 10 anos de idade, aliás, muito mais que isso, para saber do que eu estou falando. Então, voltando, a gente busca uma vida que, sim, tenha, né, no espelho existencial de mim, comigo mesmo, seja uma vida boa de ser vivida. E, para isso, a gente tem que pensar que não tem, aí volta ao autoral, não tem uma cartilha. A grande questão do existencialismo é: eu não tenho um mapa da vida. Diz aqui a Clarice, para depois eu voltar nessa ideia. Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não. Quero uma verdade inventada. Claro que ela fala aqui uma vida apenas passível de fazer sentido. Vou tirar o claro, né? Vou tirar o claro porque não é claro, mas a maneira com que eu estou me apropriando dessa ideia. Né? Essa vida que não faz sentido dentro de um roteiro. Né? Quando eu falo assim, uma verdade inventada, é porque isso vai dar sentido para quem você é. O que eu quero chamar a atenção é a ideia da singularidade do existencialismo. A ideia que já vem desde o Kierkegaard, né? O pai do existencialismo, quando ele fala verdade é subjetividade. Quando ele aproxima a ideia de verdade, que tem uma marca, volta ao Palácio de Cristal, que está aqui atrás de mim, né? A verdade tem uma marca da verdade científica. Ou seja, de eu poder descrever o humano e a humanidade com um discurso
científico. Olha, e quando eu penso no discurso científico, eu estou descrevendo aquilo que é verdade para todos, né? Então, se eu falo o ser humano tem necessidade de água, não tem a ver com onde você nasceu, ou a cor da sua pele, ou a cor do seu cabelo, ou a sua linguagem, né? Bom, mas isso é uma descrição biológica. Quando a gente vai para aquele autoral, que é o campo que a gente está falando aqui, a gente fala o seguinte: não tem um sentido pré-existente, né, aquele que eu vou dar à minha vida. Ou para a gente pegar a palavra, a citação do Sartre, que é imperdível, né? A existência precede a essência. Quer dizer, eu existo antes de ser alguma coisa. Esse ser alguma coisa, na verdade, eu estou sempre sendo. Porque como eu estou sempre perante um caminho não percorrido, perante uma tela em branco, para usar uma das imagens possíveis para falar do campo de possibilidades, eu estou sempre perante um eu que é uma tela em branco, né? Eu estou sempre me pintando, me construindo, me criando. Pelo menos em alguma dimensão, aquela que é autoral, né? Então, claro que a gente está falando que a minha criação é dentro dos limites, dentro da contingência, dentro do indivíduo, dentro da natureza, mas é um campo de criação. Então, esse campo de criação é que é a tela em branco. Então, eu estou sempre me inventando. Então, todos nós que estamos aqui, nesse momento, ou em qualquer momento que a gente esteja pensando, porque eu falei, ou sei lá, por qualquer motivo, a gente é um resultado de uma sucessão de invenções. A nossa, então voltando, verdade é subjetividade. Então, nós somos essas subjetividades que estão aqui, dialogando, pensando, conversando e assim por diante. Então, essas subjetividades são a verdade inventada por nós ao longo de nossas trajetórias. Né? Não falei são porque somos nós, mas cada um de nós é a verdade inventada pelo sucessivo, acordar e dormir de todo dia, né? Então, essa ideia de criação do eu me parece, dentro do Eros, um desejo de existência, né? Por isso que a palavra desejo para o Eros aqui é um erotismo, mas repara que é um erotismo de outra maneira. É erotismo pela pessoa que vai ser, que eu vou ser, e que vai sucessivamente construindo uma história que eu quero ter, né? Que nós queremos ter. Quer dizer, faz parte de uma ideia interessante sobre a reflexão de nós, por nós mesmos, né? De que nós tenhamos um desejo de sentido na vida e que esse desejo é dado por uma narrativa que a gente constrói livremente. Então, querer ter uma história, ou seja, uma narrativa, né? Uma história, uma trajetória criada que faça sentido, que tenha significado, provavelmente é uma necessidade nossa, assim como água, como outros alimentos. Ou seja, é um dos alimentos que a gente precisa. Então, essa liberdade, esse querer que ela coloca da verdade inventada, é possivelmente uma forma da gente estar existindo como seres humanos. E aí a gente tem, né, chegando aqui, vamos lá, quem quiser falar, né, a gente está indo para a conclusão do nosso encontro, ainda tem alguma coisa, mas quem quiser trazendo coisa aqui, fique à vontade. Então, nós falamos de 3 formas de amor: ágape, filia e eros. Dentro da tradição da filosofia, Eros é tratado por Platão no livro Banquete, né? A primeira obra dessa tradição, né? Onde aparece que é um texto sobre o amor, né? O Banquete é interessante que a palavra, o banquete, a tradução não é a melhor, quer dizer, é até boa, mas não é a melhor porque a palavra original é simpósio. Esse sim inicial igual tem em simpatia, né? Porque é junto. E pósium é beber. Simpósio é porque o livro fala de um momento em que os aristocratas atenienses se encontraram para beber juntos, para comemorar lá o prêmio que um determinado personagem tinha ganho. Então, o simpósio. E nesse encontro, eles fazem o elogio do amor. Cada um fala o seu elogio do amor. Cada um fala sobre o amor, e ali aparece a fala sobre o deus Eros,
que depois é modificada, enfim, tem todo um relato, uma história interessante. Mas então o Eros como desejo aparece em Platão, e eu fiz aí uma exploração a partir dele. Filia, como eu disse, aparece em Aristóteles, mas também permitindo uma reflexão dessas dimensões da amizade, nessas que a gente trouxe aqui, pensando em amizades mais próximas, íntimas, mas também pensando em laços que são importantes, mas que a gente não compartilha intimidade, digamos assim. Ágape aparece realmente nos pensadores da era cristã. Santo Agostinho seria um dos autores para tratar disso. Mas a ideia do olhar para o outro. Eu queria aproximar essas ideias, né, acrescentar palavrinhas que dão sentido a esse triângulo, já que um triângulo não pode ser formado por pontos, né? O triângulo tem que ter aquilo que a gente chama de as arestas, os lados, né? Então, vejam só o que eu quero dizer aqui com essas palavrinhas que são do nosso linguajar. Então, primeiro a gente tem um eu, aqui, né, onde estava o Eros, e a gente tem um tu, aqui onde está o ágape. Eu estou sugerindo, portanto, que a linha que liga o eu ao tu é aquilo que pode ser entendido como uma empatia da maneira com que a etimologia sugere, em, dentro, patos, sentir. Quer dizer, vejam que o eu é o querer, e vejam que o ágape é a compaixão, né? Então a empatia é como se eu pensasse numa compaixão ativa. Esse é um ponto para se pensar aqui. A empatia é uma compaixão ativa, uma compaixão que eu coloco em ação, né? Em prática, e não uma compaixão que de nada vale se for passiva, no sentido de não ativo, né? Passiva aqui, compaixão passiva pode cair numa contradição em termos, mas é sobre não atividade. O que eu quero dizer? O que a gente está falando aqui? Que não adianta sentir sem, no nosso caso específico, contribuir, sem colocar a mão na massa, sem estar disposto a agir na forma da solidariedade, da forma da benevolência, né? Na forma da alteridade, do altruísmo. Então, a empatia como uma forma de fato, estar sentindo por dentro, principalmente, o isolamento. Porque eu sentir alguém que está em grande situação de carência, sentir a tristeza dele, não deixa de ser uma compaixão, né? Mas num sentido muito leve e pouco eficiente. Porque eu senti a tristeza, talvez, digamos assim, alguém que tenha... vou pegar uma situação que a gente está lidando com Petrópolis, né? Alguém tenha perdido a casa, a família inteira, uma tragédia horrorosa dessa. Então, nesse sentido que eu estou querendo trazer, uma compaixão leve seria eu sentir, né, o choro, a tristeza, né, enfim, a perda dele, digamos assim. Mas a compaixão ativa, ou essa empatia, é eu ser capaz de sentir o isolamento, a devastação que essa pessoa está sentindo. Né? Porque o sentir mais íntimo, que a palavra empatia sugere, é sentir que uma pessoa que perdeu a casa e perdeu a família, e assim, perdeu seu lugar no mundo, né? Então, a gente buscar se aproximar dessa devastação seria uma forma de pensar essa ligação do eu com o tu, né? Do Eros com o ágape. E aí pensar outra aresta aqui do acolhimento, né? O que é esse movimento aqui? Esse movimento, portanto, é a alteridade, é no interesse do outro. E a filia é o abraço, né? É a reciprocidade, a hospitalidade. Então, essa aresta aqui, o acolhimento, é eu, né, no interesse do outro ser hospitaleiro. Eu digo, quando eu falo isso em sala de aula, como vocês sabem, sou professor, né, de ensino básico, eu falo sobre a chegada de um aluno novo na escola, né, um momento, enfim, um momento difícil, né, no campo do patos, um aluno que chega numa escola nova, não conhece ninguém na sala, e ninguém o conhece também. Então, o acolhimento é um movimento gratuito, de recebê-lo bem, né, de acolhê-lo, de dar hospitalidade.
Não é porque ele é legal, ou porque é do seu time de futebol, ou porque tem os gostos que você tem, ou nada disso. É simplesmente um movimento gratuito de recebê-lo, de ser hospitaleiro, de ter esse acolhimento, enfim, né? Então, essa aresta que liga o ágape à filia. E, por fim, aquilo que é um desejo, né? Eu diria até uma necessidade, né? Pode-se pensar desejo como sendo a busca por né, atingir as necessidades, também é uma forma. E pertencimento, portanto, é o desejo dessa hospitalidade. Repara que o acolhimento é o movimento que vai naturalmente trazer a ideia de pertencimento. Por isso que é um triângulo, as coisas acontecem juntas, elas não estão separadas. Mas o que é chamado pertencimento, que é esse, eu quis colocar nessa aresta, para chamar a atenção dessa necessidade, desse nosso querer, dessa busca por uma vida recente. Eu li uma... Olha só como é que é interessante e rico essa reflexão que a gente está... Eu acho, né, que é rica, que a gente está levando aqui. Eu li essa semana agora uma reportagem onde a psicóloga dizia que até mesmo nossas interações ocasionais nos trazem uma satisfação, porque nos trazem um senso de pertencimento. O que ela está dizendo? Veja só como é interessante, que até mesmo aquilo que é eu falar com a pessoa que está na fila do banco comigo, que eu nunca mais vou encontrá-la, ou falar com pessoas que a gente não sabe o nome, mas encontra com uma certa frequência, como na padaria, como enfim, qualquer que seja a situação na rua mesmo, né? Pessoas que é o rapaz do mercado, da venda e assim por diante. E esses encontros fortuitos com pessoas que a gente só vê uma vez, ou pessoas que a gente vê em alguns lugares com a frequência, mas não sabe o nome, não sabe mais nada, até esses encontros, até essas interações, até falar do tempo no elevador e assim por diante, traz uma satisfação, um bem-estar, porque traz o senso de pertencimento à comunidade, ao cosmos, né? Traz, posso usar aqui nessa linha que eu vim traçando, traz a solidariedade, né? No sentido de sentir junto, né? Ser solidário, sentir que está junto, né? Então, é importante pensar, voltando aqui a essas formas de amor, como estando elas três conectadas. Ou seja, o que eu quero sugerir aqui, para a gente ir na sequência final, que nossos laços, sejam eles aqui, né? A gente está aqui num evento, aqui, num trabalho juntos, mas nós temos nossas famílias, daqui a pouco vamos estar com elas, ou vamos estar com um grupo de amigos, ou vamos estar sozinhos, assim por diante. Esses laços, eles tenham o triângulo, ou seja, eles tenham um olhar para si mesmo, naquilo que é o eu, do Eros, um olhar gratuito para o outro, naquilo que é a compaixão, um olhar de busca pela reciprocidade, que é a filia, e todas as outras arestas que eu coloquei aqui, as reflexões que a gente colocou. Quer dizer, estarmos pensando de forma múltipla nos nossos mais diferentes laços, sejam eles os nossos laços românticos, sejam eles amizades, sejam eles movimentos de laços sociais mais abrangentes. E por isso que eu escolhi a nossa última música, com essa imagem, né, as imagens, como vocês viram, as imagens dessa tragédia em Petrópolis, mas aqui eu escolhi uma ponte, né, uma ponte num canal conhecido, naturalmente, mas uma ponte que tem uma esquina, porque eu queria falar de nós estarmos aqui e queria falar também de estarmos aqui juntando ideias, ou seja, eu queria falar da palavra encontros, certo? Então, os encontros que são uma sala de aula, um grupo de discussão, mais um encontro com as pessoas, nessa grande diversidade, né, de situações que eu quis trazer, o encontro de nós com nós mesmos, né, essa observação que eu também quis trazer aqui de nossas buscas mais existenciais, mais íntimas, para falar da música que a gente vai cantar agora, que eu acho que ela também circula por essa condição existencial, né?
dessa amplitude existencial que eu quis trazer aqui na relação com os outros e com nós mesmos. E que fez aniversário essa semana, né? Essa música, esse grupo, essa realidade, que é o Clube da Esquina, número 2, e agora a gente vai ouvir o Milton Nascimento cantando, né? Porque se o vídeo anterior ele não cantou, ele agora vai cantar com essa música que para mim é a grande, não é a única, obviamente, mas é uma grande imagem dessas possibilidades que a gente quis trazer, que eu quis trazer aqui para a gente estar discutindo. Então vamos a ela. Bem, eu acho essa música uma coisa, espero que alguém compartilhe comigo, né? Quero comentar algumas passagens que me inspiraram a colocar ela como nossa saideira e costurar com algumas coisas que a gente veio falando aqui. Ela começa, né, porque se chamava moço, também se chamava estrada, quer dizer, né, poesia de aproximar uma vida com um caminho. Não tem outra vida que não seja percorrer um caminho. E depois ele fala, nem se lembra se olhou para trás. Para mim, é uma maneira de estar pensando, né, se a gente, aí muito numa marca nietzschiana, né, se a gente consegue deixar para trás, se a gente consegue seguir o caminho sem se amarrar para trás, né? O deixar para trás é não ficar preso, não ficar, a gente tem palavras para isso, né? Remorsos, arrependimentos, ressacas morais, a importância das nossas ações. A ressaca moral talvez seja mais a imagem mais forte para a gente pensar como que tem coisas que não vale a pena fazer, né? E assim por diante, quer dizer, a capacidade que temos de realmente viver no tempo sem que o passado, dessas maneiras que a gente pensou, nos cause mal, né? Nos faça mal. E depois ele mais à frente fala, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. E aí ele faz outra aproximação, antes de dizer que os sonhos não envelhecem, essa aproximação entre humanidade, entre seres humanos e sonhos, para mim está dentro da reflexão que eu há pouco trouxe do próprio Sartre, né? Quer dizer, a gente hoje ou poderia ser, mas de uma certa maneira somos, o sonho de ontem, né? A gente construiu coisas e temos vida, coisas, né, em nossas vidas que eram sonhos de nós, daquele que nós fomos. E pensar para frente, pensar na estrada, também é pensar, eu falei 10 anos, né, uma outra passagem aqui da fala, pensar qual é meu sonho, né? Quem eu sonho ser daqui a 10 anos? O que eu sonho acumular? O que eu sonho ter na minha estrada, né, percorrido? E essa ideia fabulosa dos sonhos não envelhecem é genial para dizer aquilo, né, que nós somos sempre versões novas de nós mesmos, né? Quer dizer, a gente, claro, tem uma história, mas e essa história é o que a gente chama de envelhecer, né? Tem uma história construída, uma facticidade, é um termo que o existencialismo usa para dizer basicamente aquilo que eu fiz é fato, né? É factum, está construído. Para frente eu tenho sempre a construir, mas o que eu já fiz está feito. Mas o fato é que não importa se eu tenho 20, 30, 40 ou 50 anos ou mais, não importa, mas eu posso estar sempre com sonhos novos, né? Eu posso estar sempre sonhando de forma nova, inédita, a palavra que eu estava buscando, inédita. Aquilo que a Hannah Arendt coloca, eu acho fabuloso, que é a ideia de natalidade, né? Ou seja, a natalidade, a gente pode pensar que na filosofia tem duas formas de pensar, quer dizer, claro que isso é reducionista, é claro, mas estou fazendo um contraste aqui. Duas formas de pensar na humanidade, no ser humano, né? Uma é
digamos assim, no pensamento mais metafísico, a ideia de que, ou ontológico, né? Ou seja, somos seres finitos, somos seres mortais. Ou seja, que a marca do ser humano é ser mortal. É óbvio que não é só o ser humano, mas no sentido de que temos consciência de nossa mortalidade, né? Então, essa seria a marca dos nossos humanos, mas que tem a morte como signo maior. Mas a Hannah Arendt vem e joga o pêndulo para o outro lado, né? Ela diz, não, a marca da existência humana é a natalidade, é o nascimento, não é a morte. Porque a marca do ser humano é a capacidade de dar nascimento ao novo, de dar a verdade inventada da Clarice, né? Uma forma de aproximar, de parir alguém que não existe. Esse alguém na forma de ideias, na forma de existência. Então, daqui a 10 anos, voltando a essa marca, o sonho, né, a pessoa que eu sonho hoje, que pode vir a ser, ela vai ter a marca de alguém que eu dei nascimento. A natalidade estaria nessa ideia que eu acho tão fabulosa da Hannah Arendt. E essa ideia aparece em outra passagem da música, quando ele diz, e lá se vai mais um dia, né? Se repete isso várias vezes, e lá se vai mais um dia. Isso é a marca do nosso viver. E mais à frente ele fala, e basta contar com o passo e basta contar consigo. Essa segunda frase para mim, é mais importante, né? Ou seja, estamos, ainda que com os outros, estamos em grande medida sozinhos. Ou seja, a nossa existência é algo que nos cabe de uma forma que não cabe mais a ninguém. Ninguém pode viver minha vida no meu lugar, mais ou menos, é essa a ideia, né? Então, eu consigo aí, é uma grande marca de pensar esse desafio, né, existencial que é o ser humano. Enfim, e a música termina com gente, 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 que volta, como eu quis dizer, né? Essa música circula entre essas três formas de amor, entre as ideias que eu quis também circular, e que por isso eu escolhi ela para ser nossa saideira. Mas a Clarice, aqui, né, a estátua de Clarice no Rio de Janeiro, com o cão Ulisses, só esse cão chamado Ulisses já dava um outro encontro filosófico para falar, né, do navegador de Homero. Mas eu escolhi essa passagem nossa, eu quase falei Alice, né? Misturei Clarice com Ulisses e saiu Alice, que é outra coisa filosófica também, mas não vai ser agora. Renda-se, diz ela, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Eu quis terminar com essa citação para entrar em contraste com esse meu fundo, repito, né, o Palácio de Cristal, né, também uma homenagem a Petrópolis, naturalmente, é um lugar belíssimo, vale a pena ser visitado, mas a ideia que eu estou trazendo, né, ninguém deixe de visitar por causa dessa ideia, né? Mas eu fiz esse diálogo lá com Dostoiévski, né, como imagem da razão, e agora terminar com essa citação da Clarice, né, dizendo, quase assim, liberte-se dessa imagem de que a razão é a única guia para a vida. O que a gente quis pensar aqui juntos é como que esse autoconhecimento, é claro que o autoconhecimento é uma forma racional de falar sobre si, mas a gente não consegue fugir disso, né? Mas eu digo assim, pensar em nós no campo do patos, né? No campo dos afetos, no campo da relação com os outros, porque grande parte dos nossos afetos tem a ver com essa existência gregária que temos, mas também em nossas trajetórias mais próprias, né, mais singulares. Então, pensar em como a gente sente o mundo. Na verdade, diria, pensar que nós não sentimos o mundo, nem pensamos o mundo. Nós pensamos e sentimos o mundo. Ou seja, nossa existência é um pensar-sentir. Não são separáveis.
e só colocar isso como sendo um ponto importante já é uma possibilidade de sermos mais amigos de nós mesmos. Então, também, como conclusão aqui, quero lembrar que quando o Aristóteles vai falar sobre amizade, ele chama atenção, lembrando que a amizade, né, do grego filia, né, a tradução mais comum, ele fala de uma autofilia. Aquilo que às vezes a gente fala, né, em outras áreas do conhecimento atual, outros oradores, né, outras vozes do nosso conhecimento científico e similar, vão dizer que para você ter amigos, você tem que primeiro, né, gostar de si mesmo, né? Alguma coisa assim, né? Para gostar de alguém tem que gostar de si, alguma coisa assim. Então, no Aristóteles, a ideia da autofilia é de ser seu próprio amigo, amigo de si mesmo. É um pouco, né, isso. Quer dizer, para eu gostar de mim, eu tenho que gostar de quem eu estou sendo. Quer dizer, uma grande importância de estarmos agindo em coerência com essas reflexões sobre nossas necessidades, o mundo que queremos viver e assim por diante, é a maneira provável, né, de eu gostar de mim, né, das escolhas que eu fiz, para que eu possa gostar da vida que estou vivendo. Então, ser amigo de si mesmo passa também pelo cuidado pelas decisões para continuar, digamos assim, sendo amigo de si mesmo, né? Para poder, de si para o outro, viver uma vida recíproca, né? Boa para todo mundo, ou pelo menos como busca disso. Então, eu queria agradecer, vou parar a gravação para a gente poder interagir fora da gravação, tá? Tirar dúvidas e a gente conversar por fim, mas queria agradecer àqueles que embarcaram, né, nessa jornada de reflexão sobre os temas, mas também de compaixão ativa, porque afinal de contas a gente tem aí uma doação para ser feita para a cidade de Petrópolis. Muito obrigado, saudações filosóficas, até a próxima.